Estás a ver? A bater no projeto e o design ficou actually muito bom, mesmo. Eu depois tenho que mostrar, eu tenho que mandar para os meus. Estavas a falar da tua aplicação? Sim, eu estava a fazer a aplicação ontem e comecei a fazer tipo. Vá lá, estou a fazer, eu também faço. Não, estava mal. Oh, é assim, isto não é nada, isto não é mesmo nada. Ergonómico. Não sabes o que é ergonomia? Está bem, pronto. Eu ensino, vá. Vá atrás para ver já te ensino. Bem, eu vou-te mostrar. Então explica-me lá o que é isso de ergonomia. Ora bem, a ergonomia é o estudo do relacionamento entre o homem e o seu trabalho, equipamento e ambiente, e particularmente a aplicação da anatomia, fisiologia e psicologia na solução de problemas surgidos desse relacionamento. Oh, então isso é coisa antiga. Não é bem antigo. Isto tem uma história engraçada, já te vou explicar. Pode-se dizer que a ergonomia surgiu quando o homem começou a utilizar objetos que facilitavam a sua vida. Por exemplo, na produção artesanal havia a preocupação de se adaptar aos objetos artificiais e o meio ambiente natural ao homem. Depois surgiu a grande revolução industrial, sabes, aquela do século XVIII. As fábricas eram sujas, barulhentas, perigosas e escuras. Os operários faziam jornadas de trabalho de até 16 horas e tinham um regime de trabalho semi-escravidão, sem direito a férias. Em 1957, o polonês Wojtek Jastrzębowski publicou um artigo intitulado Ensaios de Ergonomia ou Ciência do Trabalho, baseada nas leis objetivas da ciência sobre a natureza. No início do século XX, surge nos Estados Unidos o movimento de administração científica, que foi conhecido como Taylorismo. Taylorismo é um termo que deriva de Frederick Winslow Taylor, que nasceu em 1856 e faleceu em 1915. Um engenheiro americano que iniciou, no início do século XX, o movimento de administração científica de trabalho. Durante a Primeira Guerra Mundial, fisiologistas e psicólogos foram chamados para colaborarem no esforço de aumentar e a produção de armamentos, que eles precisavam mais armas. Na Segunda Guerra Mundial, foram utilizados os conhecimentos científicos e tecnológicos disponíveis para construir instrumentos bélicos complexos, como submarinos, tanques, aviões. Ou seja, o objetivo disto tudo era adaptar os instrumentos bélicos às características e capacidades do operador, melhorando assim o desempenho e reduzindo a fadiga e os acidentes. Após a Segunda Grande Guerra, estes conhecimentos começam a ser aplicados na vida civil, porém os Estados Unidos, através do seu Departamento de Defesa, começaram a apoiar pesquisas na área. Só recentemente começou a ser aplicada, em maior grau, na indústria não bélica. Em 12 de julho de 1949, reuniram-se na Inglaterra um grupo de cientistas e um grupo de pesquisadores interessados em discutir e formalizar a existência desse novo ramo de aplicação interdisciplinar da ciência. Em 16 de fevereiro de 1950, foi proposto o nome Ergonomia, por estes mesmos pesquisadores, que na ocasião fundaram a Ergonomics Research Society. A partir daí, a ergonomia expandiu-se no mundo industrializado. Ok, mas já chega de história. Falando de ergonomia atualmente. A ergonomia, atualmente, nós temos a ergonomia cognitiva, que é aquela que influencia os mídia. Como assim cognitiva? Mas isso é importante? Sim, para uma curso é muito importante, já vais perceber porquê. Nós temos a ergonomia cognitiva, que é a parte de ergonomia que estuda especificamente as atividades mentais complexas, por exemplo, as atividades de diagnóstico dos operadores de uma refinaria, para recuperar um incidente, imagina. E também se preocupa com a interpretação das informações, dar significado à informação em função de uma dada tarefa, claro. Depois temos que definir também a cognição e os seus processos, né? Por exemplo, cognitivo é uma expressão que está relacionada com o processo de aquisição de conhecimento, ou seja, a cognição. A cognição envolve fatores diversos como o pensamento, a linguagem, a percepção, a memória, o raciocínio e muitos outros, que fazem parte do desenvolvimento intelectual de cada ser humano. Esta importância é dada no âmbito da concepção, desenvolvimento e avaliação dos produtos multimédia. E porquê? A ergonomia cognitiva tem um papel fundamental na concepção, desenvolvimento e avaliação de produtos multimédia, pois a sua otimização irá fazer com que o produto multimédia se adapte melhor à melhor forma de utilização universal, ou seja, tu queres coisas mais práticas. É por esse sentido. Então e a ergonomia serve para mais alguma coisa? Serve, por exemplo, tens várias associações nacionais e internacionais que se dedicam às discussões de ergonomia. Tens, por exemplo, aqui em Portugal, a APERGO, a Associação Portuguesa de Ergonomia. Tens a ABERGO, a Associação Brasileira de Ergonomia. Tens a CREE, que é a Center for Registration of European Ergonomists. Tens o LAERGO, que é a União Latino-Americana de Ergonomia. Tens a IEA, que é a International Ergonomics Association. E tens a FES, que é a Federation of European Ergonomics Societies.
O objetivo destas sessões, basicamente, é o estudo, a prática e a divulgação das interações das pessoas com a tecnologia, a organização e o ambiente, considerando também as necessidades das pessoas, por exemplo, as habilidades que cada um tem e as limitações, claro. Depois, para além destas associações, tens também as instituições nacionais e internacionais que lecionam a formação específica na área de ergonomia. Desde o caso, por exemplo, da Universidade de Aveiro, em que ensina ergonomia cognitiva e ergonomia de sistemas. Temos também a Nottingham's University, onde ensina Human Factors and Ergonomics MCS. E também tens a Universidade de Loughborough, onde ensinam Ergonomics in Health and Community Care, Ergonomics in Human Factors and Ergonomics for Patient Safety. Para além das associações e das instituições, também vou-te apresentar 2 casos de estudo. O primeiro é um estudo que foi desenvolvido pelo Japão em parceria com a International Ergonomics Association, que reflete a necessidade urgente de guidelines ergonómicas na agricultura e complementa os esforços da OIT para estabelecer novos padrões de segurança e saúde na agricultura também. Os grupos-alvo incluem os trabalhadores agrícolas, os agricultores, agentes de fazendas, estacionistas e farmadores, mas tudo apontado para a idade mais idosa. O segundo caso é um caso mais específico de pesquisa, trata-se simplesmente do desenvolvimento de uma órtese para a estabilização da articulação de joelhos de pacientes, mas neste caso crianças com dificuldades de marcha associadas a distúrbios mentais. Então tu estás-me a dizer que há pessoas que estudam ergonomia mesmo a fundo, de forma aprofundada? Sim, claro, há muitos estudos a serem feitos e no dia-a-dia há sempre cada vez mais pessoas mais interessadas neste tema. Eu vou dar o exemplo de 4 estudos. O primeiro chama-se Using Game Engine for Simulation Ergonomics Analysis, Design and Education, an Exploratory Study. Neste estudo participaram 38 adultos com idades compreendidas entre os 30 e os 40 anos. O principal objetivo deste projeto é utilizar a tecnologia de ambientes virtuais, criados com o intuito de investigar as possíveis melhorias para cada local de trabalho, através de motores de telejogo previamente definidos, tendo em conta os aspectos cognitivos do trabalho, seguido de um quiz laboratorial feito a todos os participantes cerca da experiência e da dificuldade da resolução das tarefas pedidas. Conseguiu-se concluir que estes mecanismos de jogos funcionavam para tratar falhas ergonómicas nos aspectos mais importantes da empresa. Neste caso, os participantes afirmaram que terem algum treino em ambientes virtuais favoreceu o teste antes de o realizar, visto que 82% dos mesmos não conseguiam adaptar-se totalmente ao novo ambiente, apesar de ser baseado na própria empresa. No entanto, a finalidade deste estudo foi bem conseguida, pois com esta evolução é muito mais fácil a introdução de novos trabalhadores no local. O segundo estudo que vou falar é The Use of Contextual Cues to Improve Warning Simple Comprehension, Making the Connection for Older Adults. À medida que a população ativa dos Estados Unidos da América continua a envelhecer, tornou-se cada vez mais importante compreender de que forma as alterações relacionadas com a idade no processamento cognitivo podem ter ou não impacto no local de trabalho. Desta maneira, este estudo foi concebido com o objetivo de compreender os efeitos da compreensibilidade e da complexidade na compreensão dos símbolos de aviso por parte dos alunos de meia idade. Participaram 100 adultos, 51 do sexo feminino e 49 do sexo masculino. A idade média rondava os 62 anos. Escolheram-se todos aqueles que relatavam tomar medicação ou tinham uma condição de saúde que pudesse influenciar o desempenho do seu estudo. O procedimento deste estudo parou-se por 4 fases. Primeira fase, testes pré-treino. A compreensão dos símbolos de alerta foi avaliada através do paradigma da relação semântica, no qual o participante viu um símbolo emparelhado com um rótulo verbal e é pedido que decida se o rótulo verbal transmite o significado do símbolo. Cada símbolo foi visto 2 vezes pelos participantes, uma vez com um rótulo que transmitia o significado do símbolo, ou seja, o correto, e outro com um rótulo que não transmite o seu significado, ou seja, aquele que não é o correto, aquele que distrai. A tarefa do participante era determinar o mais rápido possível se o rótulo transmitia o significado do símbolo por meio de sim ou não. Imediatamente a seguir, os participantes comunicaram o seu nível de confiança na decisão. Na segunda fase, treino e formação, os participantes visualizaram cada símbolo com o seu respectivo rótulo verbal, durante 1 segundo e meio. De seguida, visualizaram também uma simulação do acidente representativo de um acontecimento relacionado com o perigo indicado pelo símbolo. Esta visualização é determinada pelo participante ao oprimir um botão. Por fim, houve uma segunda apresentação do símbolo com o seu rótulo verbal durante 1 segundo e meio. A terceira, questionário demográfico, foi questionado aos participantes da sua idade, o sexo, o nível de escolaridade e anos no mercado de trabalho. A quarta, testes pós-treino. Os participantes foram novamente testados quanto ao significado dos símbolos, usando o mesmo paradigma usado nos testes de compreensão pré-treino. Como resultados, verificou-se que os símbolos de alta compreensibilidade e complexidade foram melhor compreendidos, ou seja, os indicadores de confiança eram mais altos. Desta maneira, a compreensão melhora em função do aumento de complexidade. Verificou-se, também, que a média de confiança aumentou significativamente em função do treino de formação. O terceiro estudo realizado foi realizado pelas universidades da Austrália, da Tasmânia e de Launceston. O estudo intitula-se Efeitos que andar ou estar de pé exerce sobre a função cognitiva. Teve 45 adultos estudantes da Universidade de Tasmânia como participantes, 32 do sexo feminino, 13 do sexo masculino.
Os critérios de exclusão foi gravidez, epilepsia ou dor lombar crónica, uma vez que condições podem ser agravadas por moção prolongada. A idade média foi de 23 anos e o baixo uso de cafeína foi em média 0.8. Os materiais usados neste estudo recorreram à utilização de 2 espécies de workstations tipo sit-stand. A primeira foi uma estação de trabalho ativa com uma passadeira ergométrica anexada à base com velocidade lenta, entre 1 e 3 km por hora, dependendo do nível de conforto dos participantes. A segunda foi uma estação de trabalho sit-stand, que poderia ser ajustada eletronicamente para qualquer altura. Ambas as estações de trabalho foram ajustadas para cada um ergonomicamente, flexão de cotovelo em 90 e 0 graus de extensão, flexão do punho onde está um teclado. O estudo incluiu 2 testes de triagem e 6 avaliações cognitivas. Todos os testes foram administrados e pontuados de acordo com as sessões padronizadas. Participantes participaram de 3 sessões em ambiente de laboratório silencioso, cada um ocorrendo na mesma hora do dia, espaçados em intervalos de 7 dias. Na primeira sessão, os participantes completavam os questionários e testes de rastreio, seguidos por um teste cognitivo completo, enquanto o mesmo estava a utilizar a mesa da posição atribuída. Nas sessões 2 e 3, os participantes completavam todos os testes cognitivos. Em média, os participantes demoravam menos de 60 minutos a concluir tarefas atribuídas. Neste caso, como resultado final, não houve diferença de resultados entre as pessoas que estavam sentadas e as pessoas que estavam em pé, comprovando assim que o trabalhar sentado ou em pé para aquelas funções estando ergonomicamente confortável não faz diferença. Por último, vou-te falar do último estudo. Effects of Button Design Characteristics on Performance and Perceptions of Touchscreen Uses. A tecnologia touchscreen ganhou cada vez mais popularidade na última década devido à sua tecnologia humana natural e conveniente de interação. É amplamente utilizada por uma variedade de dispositivos eletrónicos de consumo e por um vasto leque de utilizadores, encontrada em diversos ambientes públicos, incluindo bancos, aeroportos, estações de autocarro e centros de saúde. Apesar da sua conveniência e benefícios potenciais, o uso da tecnologia touchscreen tem várias limitações significativas, tais como pressão reduzida, oclusão de dedos e falta de feedback claro sobre o estado de interação. Para lidar com as limitações, o design da tela sensível ao toque, a tecnologia deve ser ativamente em conta os fatores que podem afetar a utilização da tecnologia e fornecer um ecrã tátil utilizável para todas as interfaces. O objetivo deste estudo foi para examinar os efeitos característicos de design do botão, exemplo, tamanhos do botão, espaçamento dos botões, feedback visual e a forma também do mesmo, sobre o desempenho do ecrã tátil, a carga de trabalho mental e a preferência dos utilizadores. Participaram 20 estudantes, 10 do sexo masculino e 10 do sexo feminino. O estudo foi realizado em laboratório universitário e foi só realizado com o consentimento de todos os participantes. Um assistente de investigação mediu o comprimento e a largura do indicador e todo o comprimento do braço das mãos dominantes, para depois assim obter os resultados que queriam. Havia 3 tarefas de entrada de 6 dígitos e 3 de 6 letras por cada uma das combinações. Ou seja, cada vez que tinham que escolher esse número aleatório, as teclas nunca eram as mesmas. No entanto, os participantes completaram uma sessão de todas as tarefas com a mesma forma e tomaram um intervalo mínimo antes de continuarem com outra sessão usando outra forma. Após a conclusão de todas as tarefas, foi mostrado um questionário de preferência para obter a opinião dos participantes, preferência de design de botão, feedback de resposta, etc. Todo o experimento podia ter sido concluído no prazo de 1 hora. Como resultados gerais, o tamanho do botão, o espaçamento e a forma produziram efeitos significativos no desempenho de entrada da tela sensível ao toque, enquanto o feedback visual, sozinho, não teve nenhum efeito mensurável. Ambos forma e feedback visual foram encontrados para interagir com o tamanho do botão e o espaçamento. Os utilizadores geralmente preferiam o design do botão, que poderia um rendimento ótimo, ou seja, tamanho médio de 7.5 mm, maior espaçamento e botões quadrados. A carga de trabalho mental era comparável entre as formas dos botões. Os utilizadores preferiram geralmente o projeto do botão com características que poderiam usar, com um ótimo desempenho, ao invés do botão com uma coisa mais difícil. Ok, isso é muito interessante. Então, e isto para o teu curso é importante em que vertente? Ora bem, isto está relacionado com o meu curso através da multimédia, lá está. Mas não só por isso. Por exemplo, temos o exemplo das cores. As cores são muito importantes no design e têm importância à ergonomia, pelo gosto de desenho e pela atenção que as cores dão a determinados elementos. Tu és design, tu sabes disso, claro. As cores constituem estímulos psicológicos para a sensibilidade humana, influenciando o indivíduo para gostar ou não de algo, para negar ou afirmar, para se abster ou agir. Muitas preferências sobre as cores se baseiam em situações ou experiências agradáveis tidas no passado e, portanto, torna-se difícil mudar as preferências sobre as mesmas. Tens, por exemplo, o amarelo é uma cor quente, estimulante, de vivacidade e luminosidade. Se usado em excesso, pode soar monótono e cansativo. É boa para ambientes onde se exige a concentração, mas é usado também, terapeuticamente, para evitar depressão e estados de angústia. O azul está associado na cultura ocidental à fé, confiança, integridade, delicadeza, pureza e paz. O azul escuro dá a sensação de frieza e formalismo, já é o contrário. O laranja é uma cor estimulante e de vitalidade. Está relacionada com a ação, entusiasmo e força. Possui grande visibilidade, chamando a atenção para pontos que devem ser destacados. O rosa aquece, acalma e relaxa. Está ligado à fragilidade, feminilidade e delicadeza. O verde,
Quando em tom claro, transmite sensação de paz e bem-estar. É uma cor que sugere tranquilidade, dando a impressão de frescura. Tons escuros da cor tendem a deprimir. O vermelho é a cor estimulante, é aquela que desperta entusiasmo, dinamismo, ação e violência. Dá a sensação de calor e força, estimulando os instintos naturais e sugerindo proximidade. Se usado em excesso pode irritar, desenvolver sentimentos de intranquilidade e despertar violência. O violeta, em excesso, torna o ambiente desestimulante e agressivo, leva à melancolia e depressão. Sugere muita proximidade, contato com os sentimentos mais elevados e com a espiritualidade. Assim como o vermelho, o azul escuro e o verde escuro, não se recomenda o uso em grandes áreas. Sim, realmente as cores são bastante importantes no design e no marketing. Hoje em dia tudo se resume. Olha lá, eu lembro-me de tu mencionares do uso da realidade virtual nos testes de ergonomia e não há outros tipos de testes, porque a realidade virtual... Pois, a realidade virtual está a ficar cada vez mais e mais famosa. É normal que se comece a usar mais para fazer este tipo de testes, torna-se mais fácil. Neste caso tenho de falar um bocadinho de eye tracking. Eye tracking é o processo de medição que, neste caso, mede a direção do olhar, mas também o movimento dos olhos em relação à cabeça. Estes equipamentos são utilizados em pesquisas relativas ao sistema visual, em psicologia, em psicolinguística, no marketing, como um dispositivo de entrada para a interação homem-computador e na concepção do produto. Existem inúmeros métodos para calcular o movimento dos olhos. O mais popular usa imagens de vídeo, a partir das quais a posição dos olhos é extraída. Os eye trackers medem as rotações oculares de várias maneiras, mas principalmente elas dividem-se em 3 categorias. A primeira, medição do movimento do objeto, normalmente uma lente de contacto especial presa ao olho. A segunda, o rastreamento óptico sem contato direto com o sistema ocular. E finalmente, medição de potenciais elétricos usando eletrodos colocados ao redor dos olhos. A primeira categoria usa uma espécie de fixação ao olho, tal como uma lente de contacto especial com um espelho embutido, ou um sensor de campo magnético, e o seu movimento é medido com a suposição de que não escorrega significativamente à medida que o olho se movimenta. A segunda categoria usa um método óptico, sem contacto, para medir o movimento ocular. A luz infravermelha é refletida a partir do olho e detectada por uma câmara de vídeo ou um sensor óptico. A informação é então analisada para extrair a rotação do olho a partir de mudanças nas reflexões. Os rastreadores oculares, baseados em vídeo, usam tipicamente a reflexão corneana e o centro da pupila como características para rastrear ao longo do tempo. Os métodos ópticos, particularmente os baseados na gravação de vídeo, são amplamente utilizados para o rastreamento ocular e são favorecidos por serem mais económicos e não invasivos. A terceira categoria utiliza potenciais elétricos medidos com eletrodos colocados à volta dos olhos. O sinal elétrico pode ser derivado usando 2 pares de eletrodos colocados na pele ao redor do olho. Este processo chama-se eletrooculograma. Caso os olhos se movam da posição central para a periferia, a retina aproxima-se de um eletrodo enquanto a córnea se aproxima do oposto. Um eletrooculograma é usado para medir o movimento lento ocular e detectar a direção do mesmo, mas é, no entanto, uma técnica muito robusta para medir o movimento ocular, brusco e rápido associado com os documentos oculares e a detecção de piscadas. Contrariamente aos eye trackers, com base em vídeo, o eletrooculograma permite a gravação de movimentos oculares, mesmo com os olhos fechados, e é, portanto, o método de escolha mais apropriado para medir o movimento ocular em sessões do cotidiano e em fases REM, ou seja, durante o sono. A principal desvantagem deste processo é a baixa precisão da direção do olhar, em comparação com o eye tracker com base em vídeo. Ou seja, é difícil usar o eletrooculograma para determinar exatamente para onde o sujeito está a olhar, embora o tempo dos movimentos oculares possa ser determinado. Para permitir a interpretação dos inúmeros dados gravados pelos vários tipos de eye trackers, existem vários softwares que representam visualmente os dados captados. Temos 3 métodos. O primeiro é representações animadas de um ponto de interface, ou gaze plots. Este método é usado quando o comportamento visual do utilizador é examinado, ou seja, capta o local onde o utilizador focalizou o seu olhar, complementando assim com um pequeno caminho que indica os seus movimentos oculares anteriores. O segundo são os mapas de calor, ou heatmaps. Uma representação estática alternativa usada principalmente para a análise aglomerada dos padrões de exploração visual num grupo de utilizadores. Nessas representações, as zonas quentes ou zonas de maior densidade designam onde os utilizadores focalizavam o seu olhar, não a sua atenção, com maior frequência. Os mapas de calor são a técnica de visualização mais conhecida para os seus eye tracking. E por último, temos os mapas de zonas cegas, ou clusters. Este método é uma versão simplificada dos mapas de calor, porque as zonas visualmente menos atendidas ou com menor densidade são exibidas, permitindo assim uma compreensão mais fácil das informações mais relevantes, ou seja, somos informados sobre as quais zonas que não foram visualizadas pelos utilizadores.
Entre muitos dispositivos de eye tracking temos os seguintes: Tobii C15, Gaze Point 3, The Eye Tribe e Tobii Pro Glasses 2. Escolhemos o Tobii Pro Glasses 2 pois este dispositivo, apesar de caro, é o que mais funcionalidades fornece. Muitos dos dispositivos que encontramos eram substancialmente mais baratos, visto que este dispositivo custa quase $15.000, mas, para cortar o preço, cortaram também nos custos que oferecem. Os restantes dispositivos encontrados podem ser divididos em duas categorias: os que não incluem o software que acompanha o hardware e os que, apesar de fornecer software, ficam para além das expectativas quer no software, quer no hardware. Assim, chegamos à conclusão que o Tobii Pro Glasses 2, apesar de ser o mais caro, é o mais completo. Então e agora, mostrando um exemplo mais concreto, olha para esta imagem. O que é que tu vês? Então eu vejo dos velhinhos. Tens a certeza que só vês dos velhinhos? Oh, agora que vejo melhor, olhando com mais precisão, vejo outros elementos, mas a primeira imagem que salta são só das velhinhos. Lá está. Isto então parte do princípio do eye tracking que te expliquei anteriormente. Mas eu gostava de saber mais, não há mais estudos sobre eye tracking? Pronto, vou passar agora para a demonstração do nosso estudo. A razão pela qual foi escolher esta imagem em particular é a análise complexa que poderá resultar a partir dos dados retirados e captados pelo equipamento do eye tracking. A ilusória obrigará os sujeitos do estudo a um maior esforço cognitivo no reconhecimento e compreensão do conteúdo do objeto apresentado. Com a ajuda do equipamento especializado, será captado o tempo que os mesmos demoram a reconhecer e assimilar e quais são os pormenores que imediatamente ou não captaram a sua atenção. Para finalizar, serão feitas pequenas perguntas para a equipa conseguir entender que efeito a imagem proporcionou nos sujeitos e quais foram os objetivos cumpridos. Relativamente ao sujeito número 1, analisando os dados recolhidos a partir das imagens obtidas, podemos destacar que os primeiros objetos de fixação e os que chamaram mais atenção do sujeito de estudo foram as caras, nomeadamente a boca, os olhos que, consequentemente, como podes ver nos heatmaps, correspondem aos objetos com maior número de fixações e maior tempo dispensado para a compreensão do objeto. As áreas que chamaram menos atenção foram as áreas periféricas, exceto o cabelo da personagem do sexo masculino, que demorou mais tempo a ser processado. Sendo assim, as áreas com a maior densidade de fixação são as caras das personagens. Relativamente ao sujeito número 2, analisando os dados recolhidos a partir das imagens obtidas, podemos destacar que os primeiros objetos de maior fixação foram a fonte da luz retratada na imagem, os olhos e o queixo, e os que chamaram mais atenção do sujeito de estudo foram igualmente as caras, nomeadamente a boca, o queixo e os olhos, que consequentemente, como podemos ver nos heatmaps, correspondem aos objetos com o maior número de fixações e maior tempo dispensado para a compreensão do objeto. As áreas que chamaram menos atenção foram as áreas periféricas, exceto a fonte de luz do cabelo da personagem do sexo feminino, que demorou mais tempo a ser processado. Sendo assim, a área com maior densidade de fixação é a fonte de luz do cabelo da personagem do sexo feminino. Relativamente ao sujeito número 3, podemos destacar que, contrariamente dos sujeitos anteriores, representa o menor número de objetos analisados. Sendo assim, os primeiros objetos de maior fixação foram as caras, nomeadamente os olhos e o ouvido das personagens, que consequentemente, como podes ver no heatmaps, correspondem aos objetos com o maior número de fixações e maior tempo dispensado para a compreensão do objeto. As áreas que chamaram mais atenção foram as áreas periféricas, quase sem qualquer atenção dispensada para as mesmas, exceto o cachecol da personagem feminina. Sendo assim, as áreas com maior densidade de fixação são a cara da personagem feminina e a cara da personagem masculina. Relativamente ao sujeito número 4, analisando os dados recolhidos a partir das imagens obtidas, podemos destacar que os primeiros objetos de fixação foram os olhos, a fonte da luz, o espaço iluminado pela fonte e o ouvido da personagem masculina, que consequentemente, como podes ver no heatmaps, correspondem aos objetos com maior número de fixações e maior tempo dispensado para a compreensão do objeto. As áreas que chamaram menos atenção foram as áreas periféricas, exceto a fonte da luz do cabelo, e o cachecol da personagem do sexo feminino, cachecol do sexo masculino, que demoraram mais tempo a serem processados. Sendo assim, a área com maior densidade de fixação envolve a área das caras, do cabelo e da fonte da luz. Analisando a sua totalidade e através dos resultados obtidos pelo eye tracker durante o decorrer da experiência, podemos destacar que as áreas que demoraram mais tempo a ser processadas foram as áreas dos olhos das personagens retratadas na imagem, a fonte da luz, o ouvido da personagem masculina e as primeiras áreas que chamaram a atenção aos sujeitos ao nível geral foram os olhos de ambas as personagens. Sendo assim, a área com maior densidade de fixação envolve quase toda a imagem apresentada, exceto os cantos da imagem, ou seja, a periferia e os cascóis das personagens. Bem, como eu sei que estás a gostar da conversa, vou-te mostrar mais 4 casos com o uso do eye tracking. O primeiro chama-se Beyond Eye Gaze. What else can eye tracking reveal about cognition and cognitive development? As medidas de rastreio ocular fornecem índices não invasivos e ricos de função e cognição no cérebro. A análise do olhar revela o foco de atenção atual e as estratégias cognitivas. A dilatação da pupila é modulada pela noradrenalina, monoamina que influencia o humor, a ansiedade, o sono e a alimentação, e reflete o esforço mental. A taxa de intermitência espontânea é modulada pela dopamina que está envolvida na aprendizagem e no comportamento orientado para os objetivos.
Com esta introdução, o objetivo geral deste estudo era rever os 3 pontos. Primeiro, fornecer uma visão geral das medidas oculares e o que aprendemos de estudos em adultos sobre os seus fundamentos neurobiológicos e correlatos comportamentais. Segundo, discutir abordagens e considerações metodológicas. E terceiro, discutir como o eye tracking tem sido e poder ser estendido para o estado de desenvolvimento cognitivo. Tendo em conta estas 3 classes de estudo, temos a primeira delas, que é composta por estudos que medem a orientação reflexiva a um estímulo, ou seja, os reflexos. São chamados de Involuntary Saccades. A segunda classe envolve tarefas nas quais a resposta a alvo é um movimento ocular voluntário, em que a medição de Voluntary Saccades é necessária para medir a pressão da tarefa e a latência da resposta. Finalmente, a terceira classe envolve medidas de padrões de olhares espontâneos, por exemplo, scan paths, durante a análise de um estímulo complexo ou um conjunto ou série de estímulos, por exemplo, em estudos de habilidades cognitivas de ordem superior, como leitura ou raciocínio. Tendo em conta os objetivos, foi feita uma análise. Gaze Analysis in Developmental Research or Intentional Capture in Infancy and Visual Spatial Reasoning in Children. No caso A, enquanto observavam os casos dos interlocutores, os bebés de 4 meses passaram a maioria da Proportion of Total Looking Time, ou melhor dizendo, PTLT, nos olhos, enquanto os bebés entre os 8 e os 12 meses passaram mais PTLT na boca do interlocutor. No caso B, numa comparação de desenvolvimento do raciocínio de matriz, os autores definiram uma sequência de codificação como 3 ficções subsequentes ao longo de uma linha ou coluna de espaço de problema da matriz. As crianças de 5 a 6 anos de maior desempenho demonstraram aproximadamente a mesma prevalência de codificação que as 7 e 8 anos. Da mesma forma, as crianças que receberam feedback sobre como completar os enigmas demonstraram mais comportamentos de codificação do que aquelas que não o fizeram à direita. O segundo estudo intitula-se H&H Castings. A H&H Castings é uma empresa cujo campo de trabalho é a indústria metalúrgica. Como tal, temos que considerar os riscos de acidente elevadíssimos provenientes da interação trabalhador-máquina, que por sua vez originam altas restrições de segurança. Estas impossibilitam uma supervisão próxima dos trabalhadores, tornando, portanto, a formação e instrução dos seus trabalhadores complicadas e potencialmente perigosas. Desta maneira, para melhorar a experiência diária dos trabalhadores, realizaram testes de eye tracking recorrendo ao Tobii Pro Insight. Estes testes podem se dividir em 4 etapas. A primeira, o recrutamento; a segunda, a calibração; a terceira, o teste; e a quarta, a análise. Na primeira, foram recrutados 6 trabalhadores para participarem no estudo. Na segunda, foram atribuídos uns óculos que em nada interferiam com o seu trabalho na fábrica e foram sujeitos a testes de calibração. Depois de finalizada a calibração, era então iniciada a gravação. Na terceira, durante 30 minutos, os trabalhadores realizaram tarefas de preenchimento, de limpeza, transporte e despejo. Por último, no fim do teste, as gravações foram analisadas usando software da Tobii Pro e foram mostradas aos trabalhadores as conclusões retiradas por forma a poderem, através da ótica direta do trabalhador, terem uma nova perspectiva sobre o trabalho. Ao ser analisadas as filmagens, concluiu-se então que os trabalhadores cuja performance era mais eficaz e eficiente reuniram as seguintes condições: Steady Eye, Heavy Focus, Head Positioning and Physical Stillness. O terceiro estudo intitula-se Eye Tracking Cognitive Load Using Pupil Diameter and Microsaccades with Fixed Gaze. A teoria da carga cognitiva, CLT, desempenha um papel importante na pesquisa Human Computer Interaction, HCI. Há uma necessidade permanente de uma medida não invasiva da carga cognitiva nos indivíduos, pois ela pode orientar os projetistas e sistemas interativos para evitar sobrecarregar os utilizadores. A indicação de carga cognitiva do diâmetro da pupila pode ser rastreada até Hess e Polt, que demonstraram a relação entre a dilatação da pupila e a dificuldade da tarefa. O diâmetro da pupila aumenta com a dificuldade do problema. Kahneman e Beatty sugeriram que o diâmetro da pupila fornece um índice muito efetivo da carga momentânea no sujeito enquanto realiza uma tarefa mental. O diâmetro da pupila e microsacadas foram capturados por um eye tracker. Neste caso, foi utilizado o SR Research Eye Link 1000 e compararam com a sua educação como indicadores de carga cognitiva, de modo a conseguir perceber como o sujeito é afetado pela dificuldade da tarefa. Por sua vez, é importante definir que as microsacadas são movimentos oculares involuntários que ocorrem durante a tentativa de fixação visual. Afirma-se que as taxas de microsacadas diminuem e as magnitudes de microsacadas aumentam com o aumento da dificuldade de tarefa. Especificamente, 2 métricas são testadas em resposta à dificuldade da tarefa. A primeira, a alteração do diâmetro, e a segunda, a taxa e magnitude das microsacadas. Os participantes realizaram tarefas aritméticas mentais fáceis e difíceis enquanto ficavam fixados no único alvo. A amostra final foi composta por 13 participantes, sendo 7 do sexo masculino e 6 do sexo feminino, com a idade compreendida entre os 20 e os 40 anos. A sala experimental não tinha janelas e a luz ambiente era controlada por cada um dos participantes. Posteriormente, a partir dos resultados obtidos, comprovaram a ideia de que a microcadeia parece discriminar adequadamente a dificuldade de tarefa e, portanto, a carga cognitiva. E o último estudo, mas não menos importante, chama-se A Publicidade Clandestina no Audiovisual, um estudo de eye tracking.
escrito por Ana Catarina Nicolau Manteigueiro. O estudo foi realizado na Universidade de Aveiro, na sequência de tese final de mestrado de Comunicação Multimédia, onde pretendia perceber qual seria a interferência de publicidade clandestina na narrativa audiovisual. Tentando compreender não só a forma como ela aparece e influencia a população, como a criação de linhas orientadoras que ajudem os produtores de narrativas audiovisuais a ter mais sucesso. De forma a aceder aos objetivos de estudo, foram criadas duas questões que teriam de ser respondidas no fim. Primeira, quais as linhas orientadoras para introduzir publicidade clandestina nos meios audiovisuais? E a segunda, qual a interferência que a publicidade clandestina tem na narrativa audiovisual e no espaço cênico? Para compreenderem melhor este assunto e assim chegarem às conclusões que pretendiam, foram realizados testes de eye tracking, onde a população presente foi colocada a visionar um trailer de 1 minuto e 45 segundos, realizado pela própria aluna do filme The Gods Must Be Crazy. O filme relata a história de uma tribo isolada que, em certo dia, cai do céu uma garrafa de marca Coca-Cola, coisa que estes não conhecem. O filme não foi visionado na totalidade, pois demoraria muito tempo e tornaria a análise excessivamente complicada. Para além disto, o trailer original do filme não foi usado devido à qualidade baixa. Tem sido realizado um trailer pela própria com cenas do próprio filme, e assim a obter melhor qualidade de cenas mais importantes, onde a publicidade era mais gritante. Neste mesmo trailer, foi selecionado pela própria áreas de interesse nas cenas, tentando compreender em comparação com os testes se os mesmos coincidem. No total foram 19 cenas selecionadas com as áreas de interesse. Deste modo, o estudo foi realizado em 100 pessoas, dos 19 aos 41 anos de idade, obtendo 46 participantes do género feminino e 54 participantes do género masculino. Todos foram sujeitos a 2 questionários antes e após o exercício de eye tracking. Questionários antes requeriam informações demográficas, enquanto que o após trabalhava o tema perguntado na opinião da pessoa selecionada. De seguida, foram realizados os testes de eye tracking e, por conseguinte, foram realizadas as gravações e os inquéritos na tentativa de responder as questões. Por fim, foram redigidas diretrizes que respondem a conclusões sobre as questões acima mencionadas, e ainda a escrita de noções que foram obtidas através do estudo, de forma a melhorar e ajudar os criadores de conteúdos multimédia na inserção de publicidade em narrativas audiovisuais. E então, ficaste a perceber melhor? Eu já sabia. Ergonomia